O milionário fica chocado ao descobrir que mendiga negra de 10 anos salvou seu filho doente. Victor nunca imaginou que uma criança descalça, vestida com roupas rasgadas, pudesse virar o destino da sua vida do avesso. Ele, o poderoso milionário, dono de impérios, acostumado a mandar, comprar e controlar tudo, viu o chão desaparecer quando descobriu que Lucas, seu único filho, estava à beira da morte. Doença grave, incurável, que nem todo o dinheiro do mundo parecia vencer. Médicos desesperados, tratamentos caríssimos, remédios que não funcionam. E o desespero crescendo dentro dele como uma onda esmagadora. Mas aí, bem no meio do caos, surgiu Jade, uma menina preta com olhar profundo que andava entre as sombras das ruas, invisível para a maioria. Ela tinha um dom estranho, quase sobrenatural. Sentia o que os outros sentiam, como se emoções fossem uma pele que podia tocar. Diziam que era só uma criança, mas a sua presença fazia o ar ao redor ficar denso, carregado de algo que... Victor sentiu algo estranha, um aperto no peito que não era dor nem culpa, mas uma mistura confusa dos dois, como se o destino tivesse colocado Jade ali para mostrar que ele precisava ir além da conta bancária, além dos remédios não funcionais e dos xingamentos silenciosos da sua própria culpa. Ele sabia que carregava um passado que nunca falou para ninguém, erros que machucavam e que talvez tivessem levado Lucas a esse momento cruel. Jade, por sua vez, escondia segredos, murmurava coisas sobre sombras que a seguiam, ameaças silenciosas que ninguém via e um inimigo misterioso que espreitava para aproveitar o menor sinal de fragilidade. Victor sentiu o perigo se aproximar, um sentimento gelado que subiu pela garganta e fez suas mãos tremerem. Aquela menina, tão pequena, era muito mais do que parecia. Ela era a chave para algo maior. Talvez a última esperança para salvar Lucas, mas a que preço? Enquanto a saúde do filho oscilava como um barco à deriva, a força silenciosa de Já. E o que o passado de Jade escondia de verdade? O mistério está lançado. O abismo aberto. Agora só cabe a Victor enfrentar o desconhecido e decidir. Vale tudo para proteger quem realmente importa? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Victor estava em estado de choque. O coração batia forte. E a mensagem na tela do celular queimava como uma brasa incandescente. Ele não conseguia desviar o olhar. As palavras saltavam como se dançassem, provocando um nó na garganta. Você não sabe quem Jade realmente é, Victor. Cuidado! A ameaça no texto o fez sentir um frio na espinha. O que ele sabia sobre Jade? Apenas o que tinha visto nas ruas e naquele primeiro encontro sem palavras. Um toque de magia. Um porto seguro, em meio à tempestade. Mas agora algo mudava. O que mais havia por trás da menina dos olhos profundos? O instinto de pai rugia dentro dele. Lucas precisava de ajuda, a qualquer custo. E se Jade fosse uma armadilha? Suas mãos tremiam enquanto ele pensava. Ela é só uma criança, sussurrou para si mesmo, mas a dúvida começava a tomar forma.
Não havia tempo para hesitações. Ele precisava encontrá-la, precisava entender. Victor saiu apressado, quase descontrolado. As ruas, habitadas por sombras familiarmente conhecidas, pareciam mais perigosas do que nunca. E a chuva que caía agora parecia um alerta. Ele seguia olhando em cada esquina, cada rosto, cada rastro. A busca por Jade intensificava sua própria luta interna. Ele queria acreditar nela, mas essa nova verdade o fazia questionar tudo. Finalmente, após minutos de busca, avistou uma figura pequena, encostada em um muro. Era ela. Jade, com seu olhar firme e sereno, esperava por ele. Você veio, disse, como se já soubesse que ele a acharia. O peito de Victor apertou. Algo havia mudado nos olhos dela. Um brilho familiar e distante. Jade, temos que conversar, iniciou Victor. Mas a menina não parecia preocupada. Em vez disso, seu olhar se dirigiu ao céu cinzento, e ela começou a falar algo em voz baixa, palavras que ele não entendia, mas que faziam o mundo ao redor dele tremer. Sombras! Elas vêm. Ela olhou diretamente nos olhos de Victor, e a conexão entre eles ficou ainda mais intensa, como se um feitiço invisível os mantivesse ligados. E o que você sabe sobre mim, sobre nós? Ele perguntou, sentindo a urgência da situação. Cada palavra sua parecia uma pergunta retórica, um chamado no vazio. Mas então, Jade sussurrou algo que fez o chão sob ele se abrir. Seu pai, ele não é quem você pensa. Os olhos de Victor se arregalaram. O que você quer dizer? A voz dele falhou. Jade se aproximou e com a mão pequena tocou o braço dele, enviando um choque elétrico através de seu corpo. A verdade estava lá, pronta para ser revelada. Você não é apenas um homem rico, Victor. Você é um alvo, e eles estão vindo para você. Não sou eu a única marcada. É você! A revelação o atingiu como uma bomba. As lembranças de sua infância, segredos que ele sempre desconfiou, mas nunca tinha coragem de enfrentar, começaram a desmoronar. Sua ligação com Jade se tornava mais complexa. E, ao mesmo tempo, uma rede de mentiras e traições se desenrolava diante de seus olhos. Você precisa ir embora, Jade insistiu, com a urgência de quem sabe da verdade sobre a escuridão que o cercava. O que você busca não está aqui. É em você. A chuva agora caía mais forte. E os gritos da cidade pareciam ecoar ao redor deles. Mas antes que ele pudesse entender completamente, uma sirene cortou o ar. A polícia? Um rival? Seu coração disparou. Eram os fantasmas do passado se aproximando. Victor estava à beira da paranoia. Ele olhou para Jade, e a conexão que antes parecia um presente, agora era uma maldição. Ele sabia que nada voltaria ao normal. As sombras estavam chegando, e com elas, uma verdade devastadora que mudaria tudo. O que você não me contou, Jade? O que mais está à espreita? E com essa pergunta, o abismo se abriu ainda mais. O que seriam as revelações a seguir? A tensão crescia, e Victor precisava escolher, mais uma vez, entre o que acreditava e o desconhecido que poderia ser a chave para salvar Lucas e a si mesmo. Victor estava à beira de um colapso. A chuva agora caía com uma força assustadora, como se o céu estivesse desabando sobre ele. Jade olhou para ele, os olhos carregados de uma sabedoria estranha, e aquele toque ainda queimava em seu braço. Você precisa ir embora, ela repetiu,
agora com mais urgência. A sirene cortava o ar, e ele podia sentir seu coração disparar com a possibilidade de que algo muito pior estava prestes a acontecer. Jade, o que mais está escondido? Ele fez a pergunta, mas a resposta não veio. Em vez disso, um eco distante de vozes se aproximava. A figura de Jade parecia diminuir, como se a própria energia dela estivesse sendo sugada para longe, e a atmosfera ao redor deles ficou densa, quase irrespirável. E então, no meio daquela tempestade emocional e física, tudo mudou em um instante. Um carro preto apareceu, interrompendo o caos. Os faróis ofuscaram a visão e uma sombra se destacou à frente. Um homem saiu do veículo. Sua presença era uma mistura de autoridade e ameaça. Ele exibia uma expressão conhecida, mas Victor não conseguia colocar o nome. Victor, que bom que você trouxe a menina para nós. A voz dele era suave, mas envolta em um veneno sutil. Quando Victor olhou para Jade, viu seu olhar mudar, seu sorriso desvanecer e a confiança desaparecer. O que você fez com ela? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. O homem riu, uma risada fria. Ela não é sua, Victor. Jade tem um papel muito maior nisso tudo. A revelação perfurou Victor como uma faca. O que ele estava dizendo? Como assim papel maior? O medo e a confusão se misturaram em seu peito. Ele sentiu suas mãos se apertarem em punhos. Se Jade não era quem ele pensava, ela é uma peça fundamental em um jogo muito maior. Algo que seus milhões não podem comprar. O homem estava se aproximando, e cada passo parecia ressoar como um trovão. Você não percebeu? Estão após você e seu legado. Seu filho não é o único em risco. Parem com isso! Jade gritou, sua voz quebrando a tensão ao seu redor. Vocês não sabem o que estão fazendo. Sua fragilidade infantil contrastava com a intensidade daquela declaração. E quando parecia que tudo iria se resolver numa batalha de palavras, veio o golpe mais devastador. O homem levantou a mão. E com um gesto enigmático, algo começou a acontecer. Uma luz intensa emergiu dele, e o ar ao redor deles ficou pesado, como se algo estivesse se dissolvendo. Jade começou a gritar. Victor! Ele está se alimentando das minhas emoções! As sombras começaram a se agitar. E Victor pôde ver rostos familiares nas profundezas. Pessoas que ele havia perdido. Aqueles cujos passados ele pensava que tinha superado. Isso não pode ser. Não. Ele lutou para preencher o espaço entre eles, mas as camadas da realidade estavam se desfazendo. A conexão com Jade parecia escapar de suas mãos. Ele não sabia como salvá-la e a si mesmo. Então, como um trovão, a verdade mais sombria vieram à tona. O homem riu novamente, mas era um riso cheio de desdém. Você ainda não entendeu? O que você perdeu não foi apenas a sua infância, Victor. O que você perdeu foi parte de quem você realmente é. O passado que você fugiu está voltando para você. E Jade é o caminho de volta. Victor ficou paralisado. Os ecos do passado estavam se manifestando de forma aterrorizante, e ele percebeu que Jade não era apenas uma salvadora, mas a chave para uma herança que ele nunca quis. Como se tudo ao redor dele desmoronasse, o mundo começou a girar e ele se viu em meio a um caos de gritos, segredos e a triste verdade de que sua vida não era o que sempre parecera.
E então, em um momento de desespero, a tempestade revelou sua verdadeira força. E tudo ficou negro. O que era real? O que ele realmente sabia sobre Jade? As respostas estavam se afastando, e Victor estava prestes a perder tudo novamente. Victor estava paralisado. A torrente de emoções, as sombras e os rostos do passado giravam em sua mente. Ele olhou para Jade, mas a menina parecia distante, como se estivesse sendo puxada para um lugar que ele não podia seguir. O homem que havia surgido estava prestes a desvelar um mundo de segredos, mas a tensão crescia a cada segundo. Você não sabe o que é realmente estar no centro desse jogo, Victor, disse o homem, sua voz suave como veneno. A linha que você achou que existia entre você e Jade não é tão simples. O que você ama, você pode perder tudo. Antes que Victor pudesse processar aquilo, uma ameaça fantasmagórica pairou no ar. De repente, um grito ecoou, quebrando o clima de expectativa. Uma figura saiu das sombras, uma mulher com um olhar desesperado. Victor, não escute a ele! Era sua mãe, desaparecida há décadas. O coração dele disparou e tudo ao seu redor pareceu congelar. Você não pode confiar nessa menina. Ela é parte do que levou você a isso. As palavras dela atingiram Victor como um soco no estômago. Você! Ele gritou, sentindo a raiva e a confusão dominarem. Você estava morta! Ela correu até ele, os olhos cheios de lágrimas. Não, eu estou aqui e você precisa entender. Jade não é o que parece. O passado que você esqueceu está de volta. E ele não é gentil. Jade estava atônita, seu olhar alternando entre Victor e a mulher. Você não pode acreditar no que ela diz. Ela afastou-se, começando a recuar como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Pare! Todos vocês! Estou tentando ajudar! O homem puxou seu olhar irritado para Jade. Mas a saída desse jogo estava se tornando mais complicada. O que realmente estava acontecendo? Victor, piado entre a fúria e a confusão, não sabia em quem confiar. Ouça, a única maneira de salvar seu filho e você mesmo é enfrentando o que está escondido. Sua mãe estava mais próxima agora, mas também parecia mais distante. O vazio deles era palpável. Jade, você não sabe a verdade sobre você mesma. Aquilo foi o estopim. As sombras ao redor pareciam ficar mais agudas, como se desejos e arrependimentos não resolvidos viessem à tona. O que você está dizendo? O que está escondido? A pergunta escapuliu dos lábios de Victor com um tom de desespero. Jade olhou nos olhos de Victor e, pela primeira vez, ele viu medo. Eu não sou só uma menina das ruas. Eu sou! E antes que conseguisse terminar, uma explosão de luz cortou o ar, fazendo todos se protegerem. O carro preto vibrou, como se energias sobrenaturais se formassem ao seu redor. Vocês realmente achavam que podiam escapar? A voz do homem soou como um trovão. O jogo apenas começou. Victor ficou paralisado, ouvindo ecos de risadas e traumas familiares ecoando em seu coração. A verdade estava prestes a ser descoberta. O que se esconde por trás de Jade? Quem era ela realmente? E qual o preço que teriam que pagar por essa revelação? Quando a luz se dissipou, ele percebeu que não era apenas o destino de Lucas e Jade em risco. Era o seu próprio legado, a sua própria essência que estava em jogo. E a única resposta possível estava escondida sob camadas de mentiras e sombras. O abismo se abria novamente e a tensão crescia.
O que mais seriam obrigados a enfrentar? A certeza de que nada seria como antes pesava sobre ele, enquanto a relação entre todos ali mudava para sempre. Victor sabia que a batalha estava apenas começando, e agora ele não sabia mais quem estava realmente ao seu lado. Victor estava paralisado. A torrente de emoções, as sombras e os rostos do passado giravam em sua mente. Ele olhou para Jade, mas a menina parecia distante, como se estivesse sendo puxada para um lugar que ele não podia seguir. O homem que havia surgido estava prestes a desvelar um mundo de segredos, mas a tensão crescia a cada segundo. Você não sabe o que é realmente estar no centro desse jogo, Victor, disse o homem, sua voz suave como veneno. A linha que você achou que existia entre você e Jade não é tão simples. O que você ama, você pode perder tudo. Antes que Victor pudesse processar aquilo, uma ameaça fantasmagórica pairou no ar. De repente, um grito ecoou, quebrando o clima de expectativa. Uma figura saiu das sombras, uma mulher com um olhar desesperado. Victor, não escute a ele. Era sua mãe, desaparecida há décadas. O coração dele disparou e tudo ao seu redor parecia congelar. Você? Ele gritou, sentindo a raiva e a confusão dominarem. Você estava morta. Ela correu até ele, os olhos cheios de lágrimas. Não, eu estou aqui. E você precisa entender. Jade não é o que parece. O passado que você esqueceu está de volta, e ele não é gentil. Jade estava atônita, seu olhar alternando entre Victor e a mulher. Você não pode acreditar no que ela diz. A menina recuou, seu corpo tremendo de medo. Pare, todos vocês, estou tentando ajudar. O homem puxou seu olhar irritado para Jade. O clima ficou pesado e um frio percorreu a espinha de Victor. Ele sabia que algo estava prestes a se desencadear. Ouça, a única maneira de salvar seu filho e você mesmo é enfrentando o que está escondido. Sua mãe estava mais próxima agora, mas também parecia mais distante. O vazio no ambiente era palpável. Jade, você não sabe a verdade sobre você mesma. Aquilo foi o estopim. As sombras ao redor começaram a se agitar, como se desejos e arrependimentos não resolvidos viessem à tona. O que você está dizendo? O que está escondido? A pergunta escapuliu dos lábios de Victor com um tom de desespero. Jade olhou nos olhos de Victor, e pela primeira vez, ele viu medo. Eu não sou só uma menina das ruas. Eu sou filha de um poder ancestral. E antes que conseguisse terminar, uma explosão de luz cortou o ar, fazendo todos se protegerem. O carro preto vibrou, como se energias sobrenaturais se formassem ao seu redor. Vocês realmente achavam que podiam escapar? A voz do homem soou como um trovão. O jogo apenas começou. Victor ficou paralisado, ouvindo ecos de risadas e segredos familiares ecoando em seu coração. A verdade estava prestes a ser descoberta. O que se esconde por trás de Jade? Quem era ela realmente? E qual o preço que teriam que pagar por essa revelação? Quando a luz se dissipou, ele percebeu que não era apenas o destino de Lucas e Jade em risco. Era o seu próprio legado, a sua própria essência que estava em jogo. A conexão que ele considerava simples, agora se tornava um labirinto de dilemas e decisões. E Jade, uma onda de energia, percorreu o ambiente. E em um instante, Jade começou a mudar. Sua forma parecia se distorcer, e Victor sentiu seu coração afundar ao ver a menina perdendo a essência que o cativara. Victor, eu não quero que você me veja assim. Ela se contorceu, a luz se intensificando ao seu redor. Jade, o que está acontecendo? Victor gritou, a voz dela ecoando em seus ouvidos. É a verdade sobre quem eu sou. E você?
Você também está entrelaçado nisso. As sombras dançavam ao redor dela, e Victor estava em um mar de confusão. A verdade estava ali, à sua frente, mas o que significava? Quem era Jade de verdade? E o que isso significava para Lucas? Ele precisava saber. E então, no meio daquele caos, uma nova pergunta surgiu. O que aqueles homens realmente queriam deles? Quando a luz finalmente se dissipou, tudo o que Victor acreditava estava desmoronando. Ele não sabia mais em quem confiar. A batalha estava apenas começando, e o que viria em seguida poderia mudar tudo de forma irreversível. Victor estava paralisado. A torrente de emoções e a luz intensa deixavam seu coração acelerado. Jade estava mudando diante dele. A conexão que sentia com aquela menina, a esperança que ela trazia, estava se esvaindo. Um frio subiu pela sua espinha. Eu sou filha de um poder ancestral. As palavras de Jade pairaram no ar, e a verdade parecia um golpe. O impacto era tão forte que ele quase não conseguiu respirar. O quê? Ele mal conseguia articular. Essa é a verdade que você esconde de mim? E antes que Jade pudesse responder, o homem do carro a interrompeu. Seu sorriso sarcástico estava de volta. Você realmente acreditou nas mentiras que contaram a você? Jade é a chave, Victor. E você faz parte disso, mesmo que não queira. As sombras dançavam ao redor deles. O ambiente se tornava mais tenso a cada segundo. Seus dois mundos colidiram, Victor. O que você ama e o que você teme. E tudo isso vai ruir se você não agir. Ele olhou para a mãe, que ainda estava ali. Sua expressão confusa misturava alívio e desespero. Ele não sabia se podia acreditar nela depois de tanto tempo, mas não podia deixar que Jade ficasse à mercê daquele homem. Eu não sou uma peça de xadrez! Jade gritou, sua voz ecoando na noite chuvosa. A força dela fez a luz brilhar ainda mais. Eu não vou ser manipulada. Mas enquanto falava, a energia ao redor parecia sufocá-la. Então, algo inesperado aconteceu. O homem estendeu a mão, e uma onda de energia negra irrompeu dela, como uma tempestade se libertando. O céu parecia se abrir, e de repente surgiu uma figura sinistra das sombras. Finalmente aqui está você! A voz era rouca e carregada de ódio. Era um homem, igualmente imponente, mas diferente. Ele olhou diretamente nos olhos de Jade, um olhar que fazia o estômago de Victor revirar. Você não deveria ter voltado, Jade. Você pertence a nós. As palavras tinham um peso, como se cada sílaba fosse uma sentença. Victor sentiu um tremor na terra. As sombras começaram a se mover como se fossem parte de um plano maligno. O que ele quer com você? Ele gritou, a tensão aumentando. Jade estava paralisada de medo, e ele viu a determinação dela vacilar. Ele está mentindo! Jade, lute contra isso! Mas sua própria voz soava distante, como um eco em um túnel. A confusão aumentava. Você acha que pode proteger a menina? O homem do carro a observou com uma expressão cruel. Você não sabe o que ocorreu antes. Jade não é quem você pensa. Ela é a única que pode liberar os antigos poderes que todos nós buscamos. Victor se virou. O que você sabe sobre o passado dela? O que você quer dizer com liberar poderes? O frio da verdade começou a apertar seu coração. Ele precisava de respostas, mas ao mesmo tempo não queria ouvir o que estava prestes a ser revelado. Ela foi feita para isso, Victor. A história de sua vida não começa nas ruas. Começa com um legado que você nunca quis aceitar. A voz do homem parecia um rugido.
Você realmente não se lembra do que aconteceu há tantos anos? Você estava lá? A revelação caiu como um raio. Vitor palpitou. Todas as memórias esquecidas surgiram de repente. Sombras de seu passado que ele nunca quis enfrentar. Ele percebeu que Jade não era apenas uma menina. Ela era ligada a algo que ele havia enterrado, algo que ele ousava esquecer, mas que agora ameaçava ressurgir. Não, isso não é possível. Ele sentiu um nó na garganta, a dor e o medo colidindo em seu peito. O que você está dizendo? O desespero se espalhou. O homem deu um passo, um sorriso de satisfação em seu rosto. A verdade é simples. O legado de poder que você acredita estar perdido está mais próximo do que nunca. E vai custar tudo o que você ama. E então, a luz pulsante ao redor de Jade começou a fragmentar. Victor! Ela olhou para ele, a sombra do medo, agora tomando conta de seus olhos. Eu não sou só uma menina. Sou a última guardiã de um poder que pode mudar tudo. Você precisa decidir. Vai ficar ao meu lado ou deixará tudo se despedaçar? O chão sob seus pés começou a tremer e um arrepio percorreu a espinha de Victor. A verdade havia chegado e o futuro estava mais incerto do que nunca. Ele se viu frente a um abismo de escolhas. Agora, não só a vida de Lucas e Jade que estava em jogo, mas também a verdade sobre quem ele realmente era. E a pergunta pairava no ar. Até onde Victor iria para proteger o que ainda estava ao seu alcance? Victor estava paralisado. A torrente de emoções e a luz intensa deixavam seu coração acelerado. Jade estava mudando diante dele. A conexão que sentia com aquela menina, a esperança que ela trazia, estava se esvaindo. Um frio subiu pela sua espinha. Eu sou filha de um poder ancestral. As palavras de Jade pairaram no ar e a verdade parecia um golpe. O impacto era tão forte que ele quase não conseguia respirar. O quê? Mal conseguia articular. Mas essa é a verdade que você esconde de mim? E antes que Jade pudesse responder, o homem do carro a interrompeu. Seu sorriso sarcástico estava de volta. Você realmente acreditou nas mentiras que contaram a você? Jade é a chave, Victor. E você faz parte disso. Mesmo que não queira, as sombras dançavam ao redor deles. O ambiente se tornava mais tenso a cada segundo. Seus dois mundos colidiram, Victor. O que você ama e o que você teme. E tudo isso vai ruir se você não agir. Ele olhou para a mãe, que ainda estava ali. Sua expressão confusa misturava alívio e desespero. Não sabia se podia acreditar nela depois de tanto tempo, mas não podia deixar que Jade ficasse à mercê daquele homem. Eu não sou uma peça de xadrez, Jade gritou, sua voz ecoando na noite chuvosa. A força dela fez a luz brilhar ainda mais. Eu não vou ser manipulada. Assim que falava, a energia ao redor parecia sufocá-la. Então, algo inesperado aconteceu. O homem estendeu a mão e uma onda de energia negra irrompeu dela, como uma tempestade se libertando. O céu parecia se abrir e, de repente, surgiu uma figura sinistra das sombras. Finalmente, aqui está você! A voz era rouca e cheia de ódio. Era um homem igualmente imponente, mas diferente. Ele olhou diretamente nos olhos de Jade, um olhar que fazia o estômago de Victor revirar. Você não deveria ter voltado, Jade. Você pertence a nós. Victor sentiu um tremor na terra. As sombras começaram a se mover como se fossem parte de um plano maligno. O que ele quer com você? Ele gritou. Jade estava paralisada de medo. Ele viu sua determinação vacilar. Ele está mentindo, Jade!
Lute contra isso! Mas sua própria voz soava distante, como um eco em um túnel. A confusão aumentava. Você acha que pode proteger a menina? O homem do carro a observou com uma expressão cruel. Você não sabe o que ocorreu antes. Jade não é quem você pensa. Ela é a única que pode liberar os antigos poderes que todos nós buscamos. Victor se virou. O que você sabe sobre o passado dela? O que você quer dizer com liberar poderes? O frio da verdade começou a apertar seu coração. Ela foi feita para isso, Victor. A história de sua vida não começa nas ruas. Começa com um legado que você nunca quis aceitar. O homem parecia se divertir com a confusão deles. Você realmente não se lembra do que aconteceu há tantos anos? Você estava lá. A revelação caiu como um raio. Victor palpitou. Todas as memórias esquecidas surgiram de repente. Sombras de seu passado que ele nunca quis enfrentar. Ele percebeu que Jade não era apenas uma menina. Ela estava ligada a algo que ele havia enterrado. Algo que ele tinha ousado esquecer. Não, isso não é possível. Ele sentiu um nó na garganta. O quê? O que você está dizendo? O desespero se espalhava. O homem deu um passo, um sorriso de satisfação em seu rosto. A verdade é simples. O legado de poder que você acredita estar perdido está mais próximo do que nunca e vai custar tudo o que você ama. E, com um gesto rápido, a atmosfera mudou. Uma explosão de energia os envolveu. O que estava acontecendo? As sombras ganharam vida e um grito ecoou ao longe. Uma figura conhecida surgiu entre as sombras. Era Ana, a irmã de Victor, desaparecida há anos atrás. Ela havia sido dada como morta, mas estava ali, agora, envolta em uma aura sombria. Victor, não acredite nas mentiras, disse ela, seus olhos fixos em Jade. Ela é uma presa. Acabou de despertar um poder que ninguém deve controlar. E o mundo de Victor desabou. As verdades que ele aceitara, as mentiras que acreditara. Tudo estava se desmoronando. Ana, você está viva! Ele queria entender, mas seu coração estava em pedaços. O que estava acontecendo? Ele nunca esperara ver a irmã novamente, muito menos nesse contexto. A única maneira de parar isso é acabar com ela! Ana gritou, apontando para Jade. O clima estava pesado e Victor sentiu o desespero correr por suas veias. Todos estavam prontos para lutar, enquanto a cidade continuava a tremer ao redor deles. Para tudo! Jade gritou, sua voz cortando como uma adaga. Eu não sou a inimiga! Eu não vou deixar que vocês me usem! Oh! Poder emanava dela e as sombras pareciam se curvar, como se reconhecessem uma força maior. Agora, Victor se via em uma posição impossível. Ele não sabia a verdade. Ele não sabia em quem confiar. Como ele poderia proteger Lucas, enquanto tudo ao seu redor se tornava um pesadelo? Ele precisava fazer uma escolha, e essa escolha mudaria tudo. E a pergunta ecoava: quem realmente era Jade e qual era seu papel nesse jogo insano? Seu passado estava voltando e precisava ser resolvido. Victor estava paralisado. O peso das revelações pesava sobre ele como um manto de névoa. Jade não era apenas uma menina. Ela era a chave de um poder ancestral. Sua irmã Ana estava bem ali, viva, mas envolta em uma aura sombria. O mundo parecia girar em torno dele, as sombras ganhando vida, e ele mal conseguia processar tudo. Victor, você tem que acreditar em mim! Ana gritou, seu olhar cheio de desespero. Jade é uma armadilha! Acreditar nela pode custar tudo! Você não entende!
Jade respondeu, a voz tremendo, cheia de emoção. Eu não estou aqui para ferir ninguém. Eu sou a única que pode te ajudar. As palavras dela eram explosivas, mas a tensão era palpável. Uma batalha emocional se desenrolava ali, e ele estava preso entre duas verdades opostas. O homem do carro, com um sorriso sádico, observava tudo. Ele sabia que aquela era a hora de fazer o movimento. Com um gesto rápido, ele fez a energia ao redor se agitar ainda mais, como um turbilhão. O que você não sabe, Victor, é que a verdade tem suas consequências. O poder que Jade possui pode ser a sua ruína. Em um instante, as sombras se agitaram. Um clarão iluminou o céu. Uma fenda no tempo e no espaço parecia se abrir. Victor sentiu o solo tremer sob seus pés. Algo intenso e desconhecido estava prestes a acontecer. Cuidado! Jade gritou, mas era tarde demais. O impacto foi ensurdecedor. Um raio de luz e trevas se chocou, e todos foram lançados para trás por uma onda de energia. O céu escureceu e depois se iluminou de forma explosiva. Quando tudo cessou, Victor se levantou, atordoado. O cenário ao seu redor estava mudado. Onde antes havia um carro e figuras tensas, agora só existiam sombras dançantes e uma figura central que emanava um brilho intenso. Victor olhou em choque. Jade não estava mais na mesma forma. Ela parecia diferente. A luz girou ao seu redor, e quando finalmente se aquietou, Jade estava ali, mas não mais como antes. Seus olhos brilhavam como estrelas. Victor! Ela sussurrou, sua voz leve como uma brisa. Eu sou a reencarnação de uma deusa. Meu destino é trazer equilíbrio, mas não posso fazer isso sozinha. A revelação rasgou a atmosfera. Victor ficou em choque. Uma parte dele queria acreditar e a outra estava paralisada. O que você quer dizer? O que soa tão irreal? Ele mal conseguia articular. As palavras dela pareciam ter um peso que ressoava pela cidade, como um eco de antigos tempos. Victor, você é parte disso também, Jade disse de maneira urgente. Você é o descendente de um grande ancestral, alguém que teve muito poder, e isso atraiu muitos inimigos. É por isso que estão atrás de nós. Os olhos de Ana se arregalaram com a revelação. É por isso que aconteceu tudo isso. O passado nunca morreu, só está esperando para ser trazido à tona, murmura. Uma mistura de alívio e pavor pintou seu rosto. Ela olhou para Victor e as emoções se misturaram. Precisamos agir, Victor. Não podemos permitir que isso continue. O homem do carro se aproximou, agora cambiado de uma figura satírica para uma presença imponente. Vocês não têm ideia do que fazer com esse poder. Ele vai consumir tudo. É melhor que você escolha o lado certo, Victor. Jade é a chave para o caos que se aproxima. Mas enquanto a tensão aumentava, uma nova figura surgiu das sombras. Era Lucas, seu filho, com um olhar perdido e os olhos mais claros. Papai, o que está acontecendo? A voz dele era doce, mas cheia de terror. O coração de Victor congelou. O que seu filho estava fazendo ali? Lucas, não! Volte! Ele gritou, mas era tarde demais. A conexão entre eles fez a situação se agravar. O espaço estava carregado de energia, e Jade olhou para Lucas com uma nova compreensão. Lucas, ela começou, mas a verdade estava prestes a estourar. Antes que pudesse acabar a frase, uma luz ofuscante cortou o ar, e a conexão entre eles se desfez. Tudo o que Victor acreditava, tudo o que construíra, estava se desmoronando. A luz se desfez rapidamente,
deixando um silêncio profundo. Mas no meio desse silêncio, uma nova verdade surgia, mais pesada do que qualquer outra. O que isso significava para Lucas, para Jade, para o seu legado? Victor estava prestes a perder tudo, e agora, mais do que nunca. A única coisa que sabia era que nada seria como antes. O jogo mal havia começado, e as consequências dessa revelação poderiam ser ainda mais devastadoras do que ele imaginou. Victor estava em estado de choque. A luz estava tão intensa, tão ofuscante, que tudo o que ele podia fazer era tentar entender o que estava acontecendo. Jade estava diferente, brilhante, e ele mal conseguia reconhecer a menina que conhecera nas ruas. O tempo parecia estagnar, mas uma coisa estava clara: o mundo ao redor deles não era mais seguro. Victor, Jade começou, sua voz quase um sussurro. A conexão que temos é mais poderosa do que você imagina. E meu verdadeiro eu está apenas começando a despertar. O desespero nos olhos dela o fez sentir um aperto no peito. Se você souber quem sou, Lucas, seu filho, estava ali, e aquilo transformou tudo. Victor se virou e viu seu garoto, a expressão de desamparo no rosto. Papai, por que ela está brilhando assim? O que está acontecendo? O coração de Victor disparou. Como Lucas havia chegado até ali? Ele não deveria estar lá. Não, Lucas, fique longe! Victor gritou, mas já era tarde. O brilho em Jade aumentou, e uma onda de energia envolveu o garoto. Ele não havia percebido que as sombras, antes somente dançando ao redor, agora se aglomeravam, como se estivessem buscando algo. Lucas! Victor se lançou à frente, mas as sombras pareciam bloqueá-lo. Uma sensação de frio tomou conta de seu corpo. Um nó na garganta quase o impediu de gritar. Jade, o que você fez? O que está acontecendo? Ele não sabia mais em quem confiar. Era como se todos os seus piores pesadelos estivessem se materializando diante dele. Eu não sei, Victor. Eu só me sinto diferente. A energia aqui está frenética e tudo está se desenrolando. A voz de Jade estava cheia de angústia. Os olhos dela estavam piscando com uma luz intensa, quase mágica, e ele percebeu que ela mesma estava em perigo. Foi então que o homem do carro, com um olhar cruel, deu um passo à frente. Ah, que interessante! O herdeiro está no meio de tudo isso! O garoto é mais importante do que você imagina! Ele sorriu de uma forma que fez Victor estremecer. Do que você está falando? O medo crescia em Victor, e em um segundo a realidade se desfez. Uma onda de luz explodiu, e Victor sentiu a gravidade do mundo mudar. O homem, com um gesto sombrio, fez com que a energia se concentrasse em Lucas, e de repente, tudo ficou escuro. A conexão entre pai e filho estava prestes a ser rompida. Quando a luz retornou, uma figura completamente nova estava em pé onde Lucas deveria estar. A criança estava mudada. Não era mais seu filho, era outra pessoa. Um menino mais velho, com um olhar profundo e uma presença que fazia o ar ao redor parecer mais rarefeito. Quem é você? Victor gritou, seu coração afundando na dor e na confusão. O que você fez com meu filho? Você realmente não percebeu, não é? O novo menino sorriu, mas havia algo sombrio em seus olhos. Eu sou Lucas, mas não apenas o seu filho. Eu sou o que ele poderia ter sido. E agora, eu sou o que você precisa enfrentar. O chão parecia tremer. Era como se cada palavra daquele garoto fosse uma facada no peito de Victor.
O que você está dizendo? Como é possível? E, a cada fração de segundo, as sombras se aglomeravam, como se estivessem esperando por essa revelação impactante. Jade tinha razão. O que eles tinham não era apenas uma batalha pelo passado, mas uma guerra por algo muito maior. Uma batalha pelo futuro e pela essência de quem eles realmente eram. O poder ancestral não é apenas seu, Vitor. Ele está no sangue. E Lucas, ele é parte disso. Você não pode escapar da verdade. As palavras passaram pela mente de Victor como um eco. A verdade estava se desvelando, mas a dor estava além do que ele poderia suportar. Não, não pode ser! A negação era uma âncora em seu coração, mas poderia ser tudo isso real. Ele estava enfrentando algo que desafiava cada certeza que possuía. O que ele faria a seguir? O abismo se abriu ainda mais, e a pergunta pairava no ar. Quem eram esses filhos da verdade? Victor sentiu seu coração disparar enquanto encarava a estranha transformação de Jade. O brilho intenso a tornava quase etérea, algo além do que ele poderia imaginar. O ar estava carregado de tensão, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. O que você quer dizer com isso, Jade? Ele perguntou a voz quase um sussurro. Jade hesitou por um instante, a luz ao seu redor pulsando em resposta às emoções que fervilhavam. Eu sou parte de um legado antigo. O poder que corre em minhas veias pode mudar tudo, mas eu não posso fazer isso sozinha. Enquanto falava, olhou para Lucas, seu filho agora transformado em uma versão mais velha de si mesmo, quase como um espectro de quem ele poderia ter se tornado. Você precisa entender. Jade continuou. Lucas é a chave também. Juntos, nós podemos enfrentar aqueles que querem nos destruir. O medo em seus olhos era palpável e Victor desejou poder protegê-los. Mas a incerteza pairava em torno deles como um manto escuro. E se isso estiver errado? Ele quase gritou, o desespero envolvendo sua voz. E se você não for quem diz ser? E se Lucas estiver perdido para sempre? O eco da sua própria culpa do passado ressoava em sua mente. E ele não queria perder mais ninguém. Eu sou você, o novo Lucas falou, a voz carregada de algo que transparecia força e tristeza. Eu sou o que você não queria enfrentar. Eu sou o seu legado e a conexão com a realização do nosso futuro. Nós devemos lutar, pai. E você tem que confiar em Jade. O homem do carro, aparentemente satisfeito com a confusão, se aproximou mais. Quem acredita que pode mudar o futuro, sempre acaba em desastre. Vocês dois, juntos, são apenas uma cópia do que o passado trouxe. E eu vou recolher os fragmentos que deixarão. Fique longe do meu filho, Victor gritou, avançando. A energia ao redor deles começou a tremer. E tudo virou um caos. A luz e a escuridão se entrelaçavam violentamente, fazendo com que cada um deles sentisse o peso da escolha. Vá! Jade gritou. Agora! Lucas, segure a sua mão. Os dois se entrelaçaram, e a conexão deles iluminou o espaço. Victor observou, perplexo, enquanto as sombras começaram a se dissipar. O brilho de Jade parecia absorver a escuridão, enquanto Lucas começava a brilhar também. Uma luz dourada emanava dele. Pai, eu preciso de você. Juntos podemos derrotar isso. Você precisa confiar em nós, Victor. Jade implorou, e ele, relutante, sentiu a urgência tomar conta dele. Ele fechou os olhos, respirou fundo e decidiu.
Certo, vamos juntos! Para a frente! No momento em que eles uniram forças, a energia explodiu em um mar de luz. O homem gritou, e Victor nunca se sentiu tão vivo e tão vulnerável ao mesmo tempo. A verdade estava sendo revelada, e a força deles irradiava. E numa fração de segundo, tudo ficou escuro novamente. O silêncio foi ensurdecedor em comparação com a turbulência anterior. Quando a luz retornou, o homem havia desaparecido, e os três estavam em um lugar diferente. O espaço etéreo onde o tempo parecia não existir. Conseguimos! Jade respirou aliviada. Mas Victor percebeu que ao redor havia um eco de sombras, como se os desafios nunca acabassem. Mas e agora? O que fazemos a seguir? Agora é quando tudo começa, Lucas respondeu, com um sorriso que misturava inocência e sabedoria. Nós temos que descobrir como usar nosso poder e proteger nosso legado. E você, pai, é a chave para tudo isso. Victor sentiu um aperto no peito. Não mais de medo, mas determinação. Ele olhou nos olhos de Jade e Lucas e pela primeira vez sentiu um raio de esperança. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, uma risada ecoou no vazio ao redor deles. Uma sombra se formou à distância, um lembrete de que o passado nunca estava realmente morto. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Ei, se você chegou até aqui, não esquece! Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e ajudar ao canal a crescer. Também quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de